Nesse próximo domingo, vamos celebrar nossos heróis, os grandes vencedores do céu e da terra. Essa imensa multidão de santos, na sua imensa maioria anônimos. Nós vamos celebrar a comunhão dos santos. Nós vamos recordar que a santidade é própria de Deus e a santidade é para todos. É a nossa vocação. As bem-aventuranças são a realização da obra da santidade de Deus na nossa alma, a encarnação de cada virtude e dom que nos assemelham a Jesus Cristo, que é o santo no meio de nós. Ele, o Filho de Deus, encarna perfeitamente as bem-aventuranças e hoje nós olhamos para Ele como modelo de tudo aquilo que devemos ser. Mas é claro que a santidade não é fácil. Na verdade, a santidade não é possível. Só Deus pode realizar a santidade em nós, não está ao nosso alcance. Ao alcance dele, sim. Mas o primeiro que Deus nos pede hoje não é, inclusive, simplesmente querer a santidade. O primeiro passo é querer a santidade. Porque muitas vezes é difícil querer ser santos, mas querer o que Deus quer. Querer ter no coração essa vontade de Deus, da santidade, é o primeiro começo. E Deus se encarregará de colocar em nós esse desejo contínuo da sua vontade para nós. A composição de lugar é o monte das bem-aventuranças, onde nosso Senhor se encontrou com a multidão e convidou a essa multidão à santidade. Por isso, hoje nós estamos diante de um encontro com o Senhor. E do mesmo modo como fez a multidão, nós queremos olhar para a face de Cristo, nós queremos ver a sua luz, nós queremos estar em oração para acolhê-lo também como modelo daquilo que nós devemos ser e fazer com que cada um dos seus ensinamentos se torne vida na nossa vida. Nosso Senhor nos oferece uma perspectiva positiva do que são as bem-aventuranças. Talvez no primeiro olhar elas pareçam negativas, falam de aflição, elas falam de pobreza, falam de perseguição, mas elas na verdade nos indicam um caminho seguro e não nos indicam defeitos ou não nos indicam problemas ou coisas que não devemos querer, pelo contrário, elas têm uma lógica diferente da nossa lógica. E é por isso que é importante que peçamos ao Senhor que nos faça compreender qual é a lógica do coração dele, para querer então o que ele quer, e então querer sobremaneira aquilo que ele mais quer para nós, que é o céu e as realidades celestes. Quando ele fala, por exemplo, da pobreza de espírito, não é não ter nada, é ter tudo. É ter o coração livre para possuir o essencial, o reino. Essa pobreza corresponde, na verdade, à humildade. Os aflitos, a aflição que nosso Senhor propõe não é um sofrimento sem sentido, é abraçar a cruz com todo o seu poder redentor. É acompanhar o Senhor nos seus sofrimentos por causa dos nossos pecados. Os mansos não são os bobos. Os mansos sabem muito bem o que é necessário, o que é essencial e prescindem do que não é importante. Não desperdiçam suas energias com aquilo que não é o essencial. E por isso, só lutam por aquilo que vale a pena. Não estão dispostos a brigar porque o amor e a paciência são importantes, são o essencial e tudo alcança. A sede de justiça não é simplesmente uma justiça humana, uma justiça retributiva, até reparativa, que são justas, são boas, mas que não justificam. A força da justiça de Deus nos justifica, nos salva, nos redime. Faz com que o mal praticado tenha uma salvação. Nós podemos voltar a Deus e podemos querer o bem. Depois, essa justiça é o que vai nos ajudar a viver também o perdão na nossa vida. Depois, a pureza, que é uma virtude difícil, a pureza de alma e de corpo. E olha só,
tem a ver com a capacidade de ver a Deus, porque Deus é o contrário da impureza, do pecado. O pecado cega, o pecado suja. Depois a paz que não é resignação, a paz que é uma conquista, é a presença de Deus, da salvação, de ordem. Quem promove a paz é porque Deus está nele. Depois a perseguição, esse último passo, essa última bem-aventurança. Quando o próprio mundo se volta contra nós, temos um sinal de que estamos no caminho certo e de que não há nada mais que nos resta no mundo, só querer o que Deus quer, o céu. Quando o mundo nos persegue, temos mais certeza de que estamos perseguindo o céu e devemos persegui-lo com mais força ainda. Nós gostamos muito de falar na nossa vida de nós mesmos. Deveríamos ter mais alegria em falar dos santos, em falar de Deus, em falar das obras de Deus e tudo aquilo que Deus realiza na nossa alma. Peçamos ao Senhor hoje, por intercessão de todos os santos, que Ele e tudo o que Ele faz esteja no nosso coração e na nossa boca, e nós o louvemos e agradeçamos sempre a Ele por tudo isso. E peçamos que Ele nos faça, hoje e sempre, santos. Vamos agora fazer algumas reflexões sobre esse texto, sobre as bem-aventuranças. Primeiro, o que são as bem-aventuranças? Podemos dizer que bem-aventurado é uma pessoa feliz, alegre. As bem-aventuranças são alegrias, são um dom e uma conquista, são alegrias sobrenaturais. Elas são condições e qualidades que Nosso Senhor enumera do que é essa felicidade celeste vivida neste mundo. Não é um sentimento passageiro, mas um estado profundo de felicidade pela união com Deus. Só as encontramos em plenitude nessa terra em Cristo. No céu, as viveremos plenamente. Os santos são os nossos irmãos que as viveram melhor e por isso hoje olhamos para eles para aprendermos como vivê-las também. Segunda reflexão: como viver as bem-aventuranças quando as circunstâncias são difíceis, quando não favorecem? As bem-aventuranças são uma atitude interior e um dom. Elas devem depender muito mais das nossas atitudes, portanto, e de Deus, que produz a sua graça em nós, do que das circunstâncias propriamente. Então, aproveitar as circunstâncias desfavoráveis para lutar, mas aproveitar também as mais favoráveis para crescer em virtude, de modo que quando as desfavoráveis chegarem, estejamos mais prontos e possamos viver com virtude também os momentos difíceis. Lembremos que Deus ama a luta, não a queda. E essa busca da santidade nos momentos difíceis já é o início da santidade. E terceiro, como vivê-las, como viver as bem-aventuranças quando as circunstâncias sim favorecem? Bom, tampouco é fácil viver as bem-aventuranças em qualquer momento da vida, sempre supõe um esforço. Todo ato virtuoso supõe um esforço. Então, difícil ou fácil, tem que ter esforço. Podemos buscar esse cultivo das bem-aventuranças na oração, no exercício das virtudes, buscando cultivar a amizade com Deus, vivendo a caridade, cultivando todo tipo de desapego das coisas, das pessoas, dos afetos, de si mesmo, de maneira especial, e dos próprios planos, buscando em tudo a vontade de Deus. E, finalmente, podemos ter em conta que as bem-aventuranças são um dom de Deus, elas são fruto da ação da graça em nossa alma. A santidade é Deus, é algo próprio de Deus. Para que sejamos santos, Deus tem que nos fazer santos. Por isso, é necessária a ação da graça e necessária a nossa correspondência. As bem-aventuranças não são fruto da sorte, são fruto de um esforço
e são fruto de uma abertura, são fruto da ação de Deus, mas requer que nós estejamos sempre abertos ao dom. Sede santos, como meu Pai é santo.